Deus! Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens e o título dessa série é Continue Correndo, Continue Subindo. Você pode dizer para o seu irmão, continue correndo, continue subindo. Agora faça assim, continue correndo. Faça assim para ele, continue subindo. Deus quer que você continue correndo e continue subindo. É o que fala o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que jeito? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O autor de Hebreus está falando sobre uma jornada, sobre uma corrida. Ele está falando sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então ele está dizendo, olha, você vai correr, mas você não vai correr de qualquer forma, você vai correr com perseverança, olhando atentamente, diretamente, sem perder o foco, para o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, que é Jesus. E o que Deus está dizendo, Ele está dizendo, olha, corra olhando para o lugar certo, porque se você correr de forma distraída, você pode se acidentar, você pode perder o foco, o caminho, o ritmo da corrida, você não pode correr de forma desconcentrada, mas o que Deus está dizendo é, eu quero correr junto com você. Você não vai correr sozinho, você não vai ficar sozinho na jornada da sua vida, eu quero estar com você nessa jornada emocionante. Então a mensagem de hoje e a mensagem do próximo domingo é um chamado para nós corrermos com o Senhor, para nós olharmos para o Senhor, continuarmos correndo e nós continuarmos subindo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Eu também gosto muito da versão da Bíblia Mensagem, é o mesmo texto, onde o autor diz, olha, eu não tenho a menor dúvida de que Deus começou uma grande obra na sua vida. Ele começou uma grande obra em vocês, e Ele irá preservá-los e conduzi-los a um final glorioso. Diga comigo, um final glorioso está aguardando por mim. Amém? Eu creio que Deus vai usar essa série para levar a sua família. Eu creio que Deus vai usar esta série para levar você para um lugar mais alto. Eu não sei onde você está. Você pode estar no primeiro degrau. Você começou a sua caminhada cristã. Ou quem sabe você já está no andar bem mais alto. Mas Deus quer que você venha para o andar superior. Então quero encorajar você durante estes 2 domingos, para você sonhar, porque Deus quer que você vá longe. Então continue correndo. Deus quer te colocar em lugares cada vez mais altos. Continue subindo. Diga para o seu irmão, continue correndo, continue subindo. Amém? Eu creio que durante esses 2 domingos, Deus vai te unir ainda mais, Ele vai te amalgamar ainda mais ao Espírito Santo. Eu quero encorajar você, não se contente, eu não sei em qual degrau você está. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está no primeiro, no segundo, eu não sei qual é o degrau, talvez você já esteja aqui, eu realmente não sei em qual degrau você está, mas entenda algo, Deus quer te levar para um degrau mais alto, Ele quer que você continue subindo, Ele quer que você continue correndo, e eu creio que você já está bem próximo disso. Você crê também? O título da nossa mensagem, lá no início, é #fé no meio. Você diz, pastor, por que hashtag? Bom, é a linguagem das redes sociais hoje, mas toda vez que você quer afirmar uma ideia, e que você quer que esta ideia seja afirmada não somente por você, mas por uma rede de pessoas, você usa
hashtag. Não é jogo da velha, é hashtag. Então, olhe para o seu irmão e diga para ele: fé no meio. Amém? E eu gostaria de convidar você você que tem redes sociais, hoje você vai tirar uma foto muito bonita. De quem é essa foto? Não é do pastor, fique tranquilo. Isso fica para depois. Mas você vai tirar uma foto sua, talvez com a sua família, talvez com um amigo. Você pode fazer isso depois, não precisa fazer agora não. Já tem irmão pegando aí. Mas, e você vai colocar hashtag fé no meio. E depois você vai clicar em cima, depois que você postar, você vai clicar em cima dessa hashtag fé no meio, e você vai ver que você não está sozinho nisso. Existe uma multidão, um exército de irmãos que crê no Deus que pode todas as coisas. Então, aleluia, você pode aplaudir o Senhor? E nós estamos falando justamente sobre isso, sobre ter fé no meio. Diga comigo, fé no meio. É fácil ter fé no meio. Por exemplo, o começo das coisas é uma coisa muito empolgante. Ter fé no início é muito fácil. A exemplo disso, quando nasce um bebê. Quando nasce um bebê, é uma alegria. Quando aquela criança chega, eu me lembro quando a minha netinha estava para nascer, eu estava lá no hospital, junto com a família, com o pastor Bruno, a minha filha, a pastora Laís, e momentos antes, toda a família, no hall, ali na entrada, e todo mundo orando, se abraçando, todo mundo com fé. Essa criança vai nascer com saúde, essa criança vai nascer com energia. Irmão, a Lara veio com tanta energia, é verdade. Então é uma coisa vibrante, é muito emocionante. Fé para o início. Então imagina aquela pessoa que vai ter um bebê. É tão emocionante. Ou então, irmão, quantos casados nós temos aqui, ou noivos, façam assim. Você lembra do dia que você conheceu essa menina tão linda? Ai, meu Deus, você olhava para ela, você também, irmã, seu coração saía pela boca, você tremia, você gaguejava. Ai, que coisa gostosa. É tão emocionante no início, não é verdade? Eu imagino esse casal aqui, ai, que emoção, gente. É muito emocionante. Você lembra do seu casamento? Você lembra? No dia do meu casamento, eu estava tão emocionado e tão nervoso, que quando eu recebi a Álbia, do pai, as mãos, né? Ele chegou segurando as mãos da Álbia, para me entregar. E em vez de eu receber a mão da Álbia, eu recebi a do sogro, e beijei a mão do sogro. Eu estava tão nervoso. O sogro olhou e disse: mas que genro tão grato. Mas era nervosismo. É tão lindo o começo de tudo. Ou então quando você começou um negócio, você começou uma empresa, você começou o trabalho, ou então você entrou na sua nova carreira, no seu novo emprego. É muito emocionante. Estou começando essa nova empresa, eu comecei um novo trabalho. Isso é tão empolgante. Ou então lembra quando você começou a sua célula. É a minha primeira célula, a primeira reunião, todo mundo aqui em casa, louvor, adoração, Deus transformando as pessoas. Ai, que coisa linda. Porque, irmão, no início tem muita adrenalina fluindo. Fé no início. Também é muito fácil ter fé no final. Quando você vê aquela criança, ela cresceu, está formando, está saindo da faculdade, meu Deus. Aquela criança cresceu, está casando, está noivando, está casando, já me está dando netos. Ai, meu filho, a realização do sonho, vê ele realizado profissionalmente, ministerialmente, e agora tem a sua família. É lindo o final. E você, quando casa? Ai, conheceu aquela linda menina, agora os filhos estão grandes. No final, irmão, olhe para o final. Você e sua esposa, que a gente começa sozinho e termina sozinho. Só você e ela de novo. Só você e ela. Os filhos todos crescidos. Você diz: amor, quero voltar
ao início de tudo vem cabo, aleluia. Você curtindo, viajando, ilhas gregas, Gramado, Fernando de Noronha, só love, love, final da vida. Que coisa linda. Quando você olha lá na frente, você vê aquela empresa que você começou no quintal da sua sogra. Hoje virou uma grande franquia, está se espalhando pelo Nordeste e pelo Brasil. Aquela célula tão maravilhosa, aquela célula explodiu, tanta gente, olha, passaram alguns anos, aquele irmão que entregou a vida a Jesus na célula, ele está sendo ordenado pastor. Aquele irmão hoje, aquele outro irmão, aquele outro casal que tinha tanto problema no casamento, eles já estão liderando um ministério de casais em um dos núcleos. Deus transformou tantas pessoas, era uma célula, eu me lembro no início, era uma célula, hoje virou um distrito, está virando uma rede, começou uma célula, que emocionante. Também é fácil ter fé para o final. O final é muito glorioso. Então é fácil ter fé para poder ver a linha de chegada. Ter fé no início e ter fé no final não é problema. Ter fé para o início e ter fé para o final não é o problema. O grande desafio é ter fé no meio. Por quê? O erro que a maioria de nós comete, em nome de Jesus nós não vamos mais cometer esse erro, amém? Mas o erro que cometemos quando erramos é porque nós ficamos desencorajados justamente no meio. É quando alguém fala: Senhor, eu sei que o Senhor me deu essa criança tão linda, mas ela cresceu e se tornou uma adolescente e ela não está querendo andar contigo, ela não obedece, ela está com algumas situações, eu vejo tanta rebelião no coração. Senhor, não está sendo fácil, Deus, aqui no meio, cuidar dessa criança. Deus, minha esposa é linda, maravilhosa, eu sei que foi o Senhor que me deu esse chuchuzinho, mas Deus, nós estamos tendo uns conflitos, nós já falamos até em separar, nós não estamos nos entendendo. Ou quem sabe, aquela linda empresa, Deus, eu sei que foi o Senhor que me deu esse trabalho, o Senhor me deu essa empresa, mas Deus, essa crise econômica está tão difícil de continuar. Oh Deus, aquela célula, eu sei que foi o Senhor que me levantou como líder de célula, mas Deus, algumas pessoas estão desanimadas, e algumas pessoas estão passando por problemas, e Deus, sabe de uma coisa, eu estou com vontade de entregar já, vamos reagrupar, vamos parar, porque está difícil. Deus, eu acho que eu vou desistir, esse negócio não é para mim, eu não tenho chamado para ser um líder. No meio, é justamente no meio, onde a maior parte das pessoas perde a batalha. Só que nós precisamos entender uma coisa, querido, Deus nunca prometeu que nós alcançaríamos o nosso destino sem enfrentar nenhuma oposição, sem enfrentar decepções, sem passar por coisas que nós realmente não entendemos. O apóstolo Pedro nos alerta com relação a isso. No capítulo 4, no versículo 12, preste atenção no que ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Você se identifica com esse texto? Você já se sentiu provado alguma vez na sua vida? Meu Deus, que fogo ardente é esse? Que negócio é esse aqui que está acontecendo, meu Deus? Que provação é essa? Que coisa extraordinária é essa? Então entenda, o fato de não estar sendo fácil não significa que Deus abandonou você. O fato de não estar sendo fácil
não significa de que Deus não está com você. Entenda, Deus continua no trono. Deus permanece no trono e Ele não perdeu o controle da sua vida e das situações da sua vida. Nada do que possa estar acontecendo vai impedir que Deus realize o plano que Ele definiu e escolheu para abençoar você. Ele não mudou de ideia. Agora, você teve fé para começar. Você tem muita fé para o final. Mas a pergunta é: você tem fé para o meio? Você tem fé para o meio? Ele vai te mostrar o fim. Ele vai te mostrar o fim. Ele dá a promessa. Apareceu um anjo para Maria e disse: "Oh Maria, você é por Deus, que privilégio! E Maria, você vai ter um bebê, e de uma forma milagrosa, sem ter conhecido um homem, você vai ter um bebê. Você é a única que vai acontecer isso. E sabe, esse menino não vai ser qualquer um, ele vai ser a pessoa mais importante do universo. Você foi escolhida para ser a mãe do Messias, o Salvador do mundo." Aleluia! Então Deus mostrou para Maria que ela ia ser a mãe do Cristo, ela ia ser a mãe do Filho de Deus, ela seria honrada pelas futuras gerações. Com certeza Maria ficou muito animada, Maria ficou muito emocionada, mas o que ela não sabia é que José, seu noivo, ia querer cancelar o noivado. O que ela não sabia, é que o parto seria numa manjedoura. O que ela não sabia é que teria que passar pelo menos 2 anos como fugitiva para esconder o bebê da promessa do terrível Herodes. O que ela não previu é que este filho lindo, ele ia ser maltratado, escarnecido, crucificado, que ela veria a sua terrível morte na cruz. Você lembra de José? Você lembra que Deus deu um sonho para José? Deus disse: José, você vai governar uma grande nação. José, todos vão se prostrar diante de você, inclusive os seus irmãos. Deus lhe mostrou o fim. A promessa, Deus lançou no coração de José. Só que Deus não lhe mostrou o meio. Anos mais tarde, você vê José, Deus mostrou o final. E ano mais tarde, você vê José fazendo o quê? Governando o Egito. Você vê o sonho se realizando. Você vê os seus irmãos se prostrando diante dele, aquele sonho se tornando realidade. Ele se tornou uma das pessoas mais influentes da época. O sonho aconteceu. Mas quem sabe um dia José não foi tentado a dizer: Deus, o Senhor disse que eu ia governar uma grande nação, mas o Senhor não me disse que meus irmãos iam me jogar numa cova. O Senhor não me disse que eu ia ser vendido por escravo. O Senhor não falou que eu ia passar aquela situação tão constrangedora lá na casa do Potifar, que eu seria acusado por algo que eu não fiz, que eu seria preso injustamente. Deus, essa parte o Senhor não me falou. E se José estivesse aqui hoje com a gente? Se eu passasse o microfone para o José, o que José falaria hoje, irmão? Eu creio que José diria para cada um de nós, ele ia olhar para essa câmera e ia dizer: não desanime no meio. Aleluia! Eu creio que José ia dizer: as circunstâncias podem dizer o contrário, mas continue dando do seu melhor, continue acreditando, continue perseverando, não desista, por favor, não desiste, continue a dar do seu melhor, continue a ser sua melhor versão. Diga para o seu irmão: continue sendo a sua melhor versão.
Deus não falhou no passado, não vai falhar no futuro, então não desanime. O início é bem divertido. O final é emocionante, mas o meio pode ser meio confuso. De alguma forma, todos nós estamos no meio. Você se identifica com isso de alguma forma? Então creia, você só está no meio de uma jornada. Continue olhando atentamente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Você está só no meio. Você está só no meio de uma jornada, no meio da caminhada, no meio da sua corrida. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele começou uma boa obra, Ele vai completar. Continue correndo e continue subindo. O problema é que algumas pessoas, elas deixam a escada da vida e vêm para a poltrona do comodismo. A pessoa no meio desanima e se acomoda. A pessoa, ela desanima no meio e ela senta aqui e fica reclamando, fica murmurando. Ela fica procurando alguém para ser o culpado, para colocar a culpa. É no meio que a maior parte das pessoas desfalecem, mas nós não vamos desistir. Davi poderia ter dito: olha, o Senhor me prometeu grandes coisas, o Senhor prometeu que eu seria um grande rei. Mas gente, o Senhor não me disse que eu tinha que enfrentar um gigante. O Senhor não me disse que o meu rei me perseguiria, que eu viveria um bom tempo escondido em cavernas, porque ele ia querer me matar, que o meu próprio filho ia se voltar contra a minha vida. Algumas vezes, irmãos, Deus deixa de fora alguns detalhes. Sabe por quê? Porque se Deus mostrasse tudo, você poderia desistir. Se Deus mostrasse tudo, se Ele tivesse nos falado, nós teríamos dito: ó Senhor, deixa eu ficar no meu cantinho. O sonho é muito lindo no final, a realização é tremenda, o começo é emocionante, mas eu não quero passar por isso tudo. Deixa eu ficar aqui que está muito bom. Teve um dia que eu falei: pastor Eibe, ser pastor auxiliar era tão bom. Sinto saudade daquela época. Ele riu demais. Mas nós não somos daquele que desistimos, amém, irmãos? Diga para o seu irmão: eu vejo fé no meio em você. Amém? Mas sabe por que nós não ficamos sabendo os detalhes? Porque nós poderíamos desistir. Porque nenhum de nós, irmãos, nós não gostamos de enfrentar adversidades nas nossas vidas. Nós não gostamos de problemas. Nós não gostamos de dores de cabeça, nós não gostamos de perseguição, nós não gostamos de falta de provisão, nós não gostamos de passar dificuldades, nós detestamos isso, nós não gostamos de adversidades. Agora eu anotei algo para ficar bem marcado para você, uma verdade. A verdade é que você não vai se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja sem enfrentar oposição, sem passar por decepções, sem ter que encarar algumas lutas. Tudo isso vai esticar a sua fé e vai desenvolver as suas musculaturas espirituais. Aleluia! Você pode fazer assim comigo? Eu estou sendo fortalecido pelo Senhor. Aleluia! Diga para o seu irmão: você não tem problema, você está na academia. Aleluia! Seus músculos estão sendo fortalecidos, essa é a grande verdade. Você lembra quando o povo ia sair do deserto? Moisés disse: gente, vamos lá, vamos sair. Enfrentou o faraó e a saída foi emocionante, gloriosa. Eu gosto de assistir no filme. E Deus disse no final, Deus mostrou o final para eles: vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Uau! Vou para o deserto. Interessante, Deus tinha uma promessa, mas Deus os levou para onde? Direto para a promessa? Não.
Deus levou o seu povo no caminho do deserto. Só tem uma coisa: Ele não os abandonou. Ele não disse: tchau, está aqui a passagem, entra no avião, a viagem pode ter muita turbulência, esse avião pode até cair, mas está aqui a passagem para a terra prometida. Não, Deus não disse isso. Deus não disse: tchau, Moisés, Deus te abençoe. Nem imagina o que ele vai passar. Tchau, Moisés, boa viagem, a gente se vê lá na terra que mana leite e mel. Não, Deus não fez isso. Deus foi com eles na viagem. Deus foi com eles no deserto. Deus não os abandonou. Ao longo do caminho, você olha na Bíblia, Deus sempre supriu o seu povo. Amém, irmãos? Você já viu isso? Você viu o povo passar necessidade no deserto? Não. Deus sempre cuidou, Deus sempre alimentou o seu povo. Todas as manhãs, Deus escolheu alimentar o seu povo. Por exemplo, quando eles pediram carne, não queremos mais maná, nós queremos carne. Tem alguns irmãos que estão assim também. Meia-noite você está livre, aleluia. Queremos carne. Amanhã vai ter, aleluia, o Senhor vai mandar para você. Mas aqui no deserto estamos dizendo: queremos carne. O que Deus fez? Deus mudou a direção dos ventos e trouxe codornizes para eles. Quando tiveram sede, o que Deus fez? Deus fez sair água de uma rocha. Que coisa fenomenal. Quando estavam correndo perigo, Deus separou o mar vermelho. A cada dia, Deus mostrou o seu favor. Deus estava mostrando: eu não sou só o Deus do começo, eu não sou só o Deus do final, eu sou o Deus do meio. Tenha fé no meio, porque eu estou com você. Estou passando por esse deserto juntinho com você. Ele está dizendo: eu sou o Deus que vai te conduzir no meio da tempestade. Eu vou estar com você no meio da provação. Eu vou atravessar com você essa dificuldade. O Deus do meio está com você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Entenda, o Deus do meio, Ele continua com você. Pode ter mar vermelho no seu caminho, Deus vai abrir as águas. Você pode não ter os recursos, mas Deus pode mudar a direção do vento, irmão. Deus pode fazer isso. Deus pode operar milagrosamente. Deus ainda pode tirar água de uma rocha. Ele não mudou. Ele não mudou. Quando você estiver passando pelo meio, você precisa lembrar de uma coisa. Você precisa lembrar que você não tem que ficar na cadeira da comodidade, do desânimo, da murmuração, da autocomiseração, da vitimização. Eu sou uma vítima. Não. Deus quer que você continue correndo. Deus quer que você continue subindo. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que lembrar algo. Você tem que lembrar: isso é provisório. Você tem que lembrar: isso vai passar. Esta não é a minha parada final, não é o meu destino final. Isso é só uma passagem. Isso é só uma passagem. É apenas mais um passo ao longo do caminho. Mais um passo ao longo do caminho. Só que se você cansar, se você desistir e resolver parar na comodidade, na reclamação, na murmuração, no vitimismo, na autocomiseração, o que era para ser temporário pode se tornar permanente. Se você não tiver a atitude correta, o que era para ser temporário, irmão, pode se tornar permanente. E é aí que muitos perdem, porque desistem no meio. Deus está pedindo hoje de manhã para você ir em frente.
Olhe para o seu irmão, faz assim. Continue correndo, irmão. Continua correndo, irmão. Corrida, corrida, corrida. Você é um atleta, faz assim. Continue correndo, irmão. Faz assim para ele. Continue subindo, 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 subindo. Não foi fácil para Davi. Foi fácil para Davi? A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Imagina se não fosse. Pelo que Davi passou, alguém poderia falar assim. Mas Davi não desistiu. Davi disse: ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Interessante que Davi não disse: eu vou fundar minha empresa aqui nesse vale. Eu vou estabelecer minha carreira profissional aqui nesse vale. Sabe de uma coisa? Eu vou construir a minha casa aqui nesse vale. Davi não disse: eu vou estabelecer meu casamento aqui nesse vale. Davi não disse: eu vou criar meus filhos aqui nesse vale. Não, 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 não. Davi sabia que o vale era só um lugar de passagem, porque o outro lado estava lhe aguardando. A coroa lhe aguardava do outro lado. Diga: Deus vai me levar para o lugar onde eu deveria estar. Você crê nisso? O salmista diz, no Salmo 138, versículo 8, confira aí, ele diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. É Salmo 138, versículo 8, anota aí. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então Deus agora mesmo está trabalhando. Aonde? Onde está Deus? Ele está nos bastidores, preparando tudo para você. Ele não desistiu do plano dele, ele vai cumprir o plano dele, e ele está trabalhando por trás das circunstâncias. Deus continua. Davi poderia ter dito: mas quem sou eu? Eu sou só um jovem pastor. Davi poderia ter dito: eu sou filho de uma família de baixa renda. Me colocaram para cuidar das ovelhas. Você sabe quem cuidava de ovelha? Não eram os filhos que cuidavam das ovelhas. Quem cuidava das ovelhas eram os empregados, os funcionários, os escravos. Os outros irmãos, você lembra quando o profeta foi ungir o próximo rei de Israel? Os bonitos, os fortes, os cheios de vigor estavam todos lá. Não tem mais nenhum? Tem um ruivinho, está cuidando das ovelhas lá. Os irmãos ficaram rindo. Davi poderia ter dito: eu sou só um pastorzinho de ovelha. Eu sou só um menino. Eu não passo de um adolescente. Cadê os adolescentes aqui dessa igreja? Aleluia. Os adolescentes, fiquem em pé. Irmão, você não é mais adolescente, viu, irmão? Segura esse adolescente aí. Davi era um adolescente e derrubou os gigantes. Esse mundo perverso aí fora quer derrubar você, mas você vai vencer. Deus pai, mãe, invista nesse adolescente. De novo aquele Diffle Start. Start. De novo. Menino volta rouco para casa. Se ele não voltar rouco, tem algum problema. Invista. Não, é muita gasolina. Leva esse menino para a célula. Leva para isso, leva para a beira-mar. Ele quer evangelizar. Gaste agora para sorrir no futuro. Invista. Daniel era um adolescente quando Deus escolheu Daniel para reinar no meio dos babilônicos. O mais inteligente era um grupo de adolescentes. Adolescente, continue correndo, continue subindo, porque Deus planejou colocar você em lugares altos. O seu lugar é na prateleira mais alta. Dê uma forte salva de palmas.
Davi poderia ter dito: eu sou filho, eu sou fruto de uma família baixa renda. Davi poderia ter dito: eu não tenho talento, eu não tenho influência. Mas Deus, irmão, entenda uma coisa: Deus não depende daquilo que você não tem. O que você não tem, Deus tem. Então você vai fazer o que você pode fazer. O que você não pode fazer, Deus vai aparecer e fazer por você. Deus não depende do que você não tem. Abraão poderia ter dito: nós nunca vamos ter um bebê, nós estamos velhos. Mas Deus estava por trás das circunstâncias, dizendo: beija Sara, namora com a Sara, vai lá, filhão, aleluia. Sara, coloca aquela roupa bonita, seduz o seu marido. Deus estava por trás dos bastidores, os anjos aplaudindo, aleluia. Deus estava trabalhando no Isaac. Deus estava trabalhando na promessa. Nós estamos velhos demais. Toma o Viagra espiritual e vai lá que a promessa vai se cumprir, meu filho. Você não está sozinho. Deus está por trás da cena, trabalhando planos para a sua vida. E diante dos obstáculos, Ele sempre vai ter a palavra final. Você pode estar passando por um problema agora, mas declare, pega essas duas mãos e coloca no seu peito. Diga: essa situação tem uma data de validade. Deus já estabeleceu um fim para isto. Irmão, Deus tem um dia de libertação. Deus tem um dia de cura. Deus tem um dia de salvação. Deus tem um dia escolhido da redenção. Deus tem um dia da restauração. Deus tem um dia do novo começo. É um start de Deus, é um começo de Deus, é o de repente de Deus. Não desista no meio, porque o final é glorioso. Davi diria para você: não desista no meio. Abraão diria para você: não desista no meio. Daniel diria para você: não desiste no meio. Adão e Eva diriam: não façam como nós desistimos no meio. Ananias e Safira poderiam dizer: nós desistimos no meio. Não desista no meio. Não desista no meio. Deus tem um dia de libertação, de cura, de abundância e de avanços. Eu quero encerrar com Marcos capítulo 4. Se você não dá tempo de olhar na Bíblia, mas anote aí. Em Marcos capítulo 4, Jesus estava ministrando para uma multidão. Depois ele disse para os discípulos: olha, vamos passar para o outro lado. Jesus disse: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E eles entraram naquele barco. Jesus estava cansado, colocou a cabeça no travesseiro, e tão cansado que estava durante a viagem, ele dormiu, profundamente Jesus dormiu. E vieram aqueles ventos, veio aquela tempestade. Todos achavam que o barco iria virar, que o barco iria afundar. Então alguém chegou lá com Jesus. Eu penso, opinião minha, devia ser o Pedro: Jesus, acorda, Jesus, acorda, Jesus, acorda. Nós estamos perecendo, o barco está indo para o fundo. Olha o vento, olha a chuva, olha o céu negro, tudo escurecido. Jesus, nós vamos perecer. A Bíblia diz que Jesus acordou, acalmou o mar e se foi a tempestade. Cá entre nós, Jesus sabia ou não que essa tempestade ia acontecer? O que é que você acha? Jesus sabe de tudo, irmão. Jesus sabe de tudo, Jesus sabia. Então por que Jesus disse: vamos para o outro lado? Jesus não sabia. Por que Jesus não olhou no smartphone e disse: vamos ver a previsão dos tempos? Meninos, a previsão do tempo. Todo mundo confiava em Jesus, ninguém olhou a previsão do tempo. Mas a moça do tempo, a Maju, chegou e disse: amanhã grande tempestade, Jesus. Jesus não atendeu a Maju. Jesus disse: entre no barco, vamos para o outro lado. E aí veio aquela grande tempestade. Por que Jesus insistiu nessa viagem, sabendo da grande tempestade? É porque Jesus sabia que a tempestade não podia afastá-los do seu destino final. A tempestade não poderia roubar a vontade de Deus e o projeto de Deus para a vida deles. Jesus sabia que seus discípulos teriam forças para vencer a tempestade em Deus. E talvez essa seja a resposta que você tanto pergunta.
Teve um dia que eu não dormi a noite toda, irmãos. Deixa eu falar de mim, das minhas crises, porque eu estou pregando para você, mas quem me conhece de próximo sabe que eu estou sentado aí ouvindo essa pregação, porque é para a minha vida. Mas teve um dia que eu estava tão aflito que eu não dormi. Eu praticamente não dormi. Deu 1h da manhã, eu fiquei orando, 2h da manhã, 3 horas. Quando deu 3h30 da manhã, eu comecei a ter uma conversa séria com Deus. Eu sentei na escada lá em casa, uma escada indo para o 2º andar, e disse: Deus, tu tem que vir aqui resolver esse problema. Eu falei: Senhor, tu tem que vir aqui, Senhor, resolver esse problema. Não dá, eu não aguento mais não. Deus, sabe de uma coisa? Eu estou fora. Isso aqui eu não me meto mais não. É o Senhor que vai resolver essa situação. Deus, vem aqui, Deus. Deus, vem aqui. Deus, o barco está indo para o fundo, Senhor. Deus, o barco está indo para o fundo. Senhor, tu não está vendo o vento forte? Senhor, tu não está vendo que o barco está enchendo d'água? A gente já não aguenta mais tanto tirar água de dentro desse barco. Jesus, olha para a minha vida. Jesus, olha para isso. Deus, hoje eu exijo. Aí eu peguei uma cadeira e disse: Deus, essa cadeira é para ti. Senta aqui agora. Tu vai ouvir umas coisas. Deus, vem cá, eu quero te ver aqui nessa cadeira. Eu fiz isso, irmão. Eu tive uma conversa séria com Deus. Ele já me perdoou. Eu falei: Deus, senta, aparece e resolve. Até hoje ele não sentou lá. Não apareceu. Deu 5h da manhã, irmão, estava cambaleando de sono. Eu disse: Deus, tu não vem mesmo? Eu tive que levantar às 7 da manhã, 8 horas. Amanheci revoltado. Passei a noite sem dormir, Deus não veio. No outro dia Deus disse: sabe que eu não fui, Sandro? Eu ouvi toda a sua conversa. Eu não precisava ir, porque eu sabia, por causa da minha presença em você, você dava conta de resolver sem eu estar ali naquele lugar. Você dá conta. Pode entrar no barco, Sandro. Não, esse barco não vai afundar. As muitas águas só vão fortalecer. Você vai remar, continua remando. Seus músculos espirituais vão ficar mais fortes. Aleluia. Deus falou para mim: Sandro, continua correndo, continua correndo, continua correndo, continua correndo, continua subindo, subindo, correndo, subindo. Quem sabe você está esperando Deus aparecer e resolver a coisa para você. Quem sabe você está dizendo: Deus, porque o Senhor não vem aqui? É porque Deus está dizendo: eu não preciso ir. A minha graça te basta. A minha presença te basta. Eu já coloquei, eu estou com você. Você tem tudo para vencer o que você está vivendo. Não vai permitir que uma tempestade afunde você. Ele está te ensinando a ter fé no meio. No meio. Quantos querem essa fé? Quantos estão precisando dessa fé? Então eu quero convidar você para ficar em pé. E se você quer hoje dar um passo de fé, dizendo: Deus, quero me quebrantar na tua presença. Me perdoe pelas vezes que eu não acreditei. Me perdoe pelas vezes que eu não criei. Me perdoe pelas vezes, Senhor, que eu não perseverei, pelas vezes que eu fui para a cadeira da murmuração, que eu fui para a cadeira da comodidade, que eu fui para a cadeira e fiquei praguejando, botando a culpa em todo mundo. Quando eu botei a culpa em ti, eu murmurei, eu disse que o Senhor não estava nem aí para a situação. Deus, me perdoa por quando eu sentei na cadeira do deserto e não quis mais andar. Deus está dizendo para você: continue correndo, porque eu estou correndo com você. Continue subindo, porque eu estou subindo com você.